programa de hoje você vai ver o apoio da APUESP aos servidores municipais de São Paulo. Vai acompanhar a aula pública do professor Janine Ribeiro e assistir a terceira parte da série sobre saúde do professor. Acompanhe. Na terça-feira, dia 26, a APUESP foi prestar sua solidariedade aos servidores municipais da cidade de São Paulo que estão em greve pelos seus direitos. Discutir educação e democracia nos dias de hoje é um desafio. Este foi o tema da aula pública do professor, filósofo e ex-ministro da Educação do governo Dilma, Renato Janine Ribeiro, aqui na Alesp. Nós viemos conferir. Dezenas de professores, dirigentes sindicais e público em geral marcaram presença no auditório Paulo Kobayashi, na Alesp. 8 deputados, dentre eles a deputada eleita e presidenta da APUESP, professora Bebel, compuseram a mesa. Hoje, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, nós estamos com os factoides em cena. Os factoides estão extremamente fortes, a ideologia de gênero, a escola sem partido, que são para quê? São para desviar a atenção do papel da educação. É um papel emancipatório, um plano individual, você conhecer mais oportunidades de escolha na sua vida e um plano de melhora de nível de vida, ganhando mais. Então, visivelmente, existe uma ofensiva contra isso que está sendo forte. Eu acho que, por tudo que eu leio de imprensa internacional, eu vou falar agora de imprensa conservadora, The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, todos eles dirão o fator que mais contribui para o desenvolvimento econômico é a educação. Então, esse governo está indo na linha contrária do desenvolvimento econômico. Não adianta o empresariado estar cheio de júbilo por causa da reforma da Previdência, ou querer piorar ainda a reforma trabalhista. Não adianta. O fator decisivo é a educação. Sem isso, o Brasil vai fazer o quê? Vai fazer um pouco um esquema de 50 anos atrás, quando o Brasil fazia alarde de que era um país que não tinha preocupação com a poluição e tinha salários baixos e poucos direitos trabalhistas. 50 anos atrás era esse o pacote que a ditadura vendia para a instalação de empresas internacionais. Hoje, isso não vai funcionar. Nós temos que levar em conta que existe um caminho que está sendo trilhado na democratização há décadas e que hoje vive um retrocesso e que temos um caminho na economia em que a educação é fundamental. Eu frisaria mais o papel da educação na economia do que nós temos feito. E frisaria muito o parentesco entre educação, ciência e tecnologia. No final do debate, a professora Bebel repercutiu uma questão fundamental sobre a construção de sistemas nacionais de educação. Ela conversou com a nossa equipe. Se vemos a educação no Brasil, aliás, nesse momento, ela está assim, cada um faz meio que o que quer e de acordo com a sua possibilidade. Eu não acho isso. Acho que a educação ela tem que ter, como tem os planos, né, o nacional de educação e os planos distrital e estaduais de educação, que estabeleceram diretrizes, metas e estratégias. Você fala, mas não é burocrático? Não, não é, porque foi fruto de conferências, né, a nacional, as estaduais, distritais, intermunicipais de educação, e que nós acumulamos todo um conceito de educação. O que eu concordo concordei, eu acho que ele começa bem, né, o professor Renato Janine, quando ele diz, se tem uma área que ela dá consenso, é a educação, né? Não há um dissenso, por exemplo, dizer que a educação paulista está ruim. Todos concordam, né? E que isto tem que ter uma forma, quando ele pede para a gente fazer um movimento para, enfim, fortalecer um DIME,
Mas, ao mesmo tempo, eu disse para ele, nós temos que fazer um movimento para fortalecer o Fórum Estadual de Educação. Né? Esse fórum, ele é um dos mais fortalecidos que nós temos, acho que no Brasil, porque ele começou de baixo para cima, começou com a PUESP, articulando, e nós vamos fortalecê-lo. Uma pesquisa realizada com mais de 6.000 professores em todo o Brasil pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Educação, revelou que aproximadamente 18% deles sofrem com problemas vocais. Mas você sabe o que fazer em caso de afastamento? Quais são os seus direitos legais? No último episódio da nossa série, você vai conferir tudo sobre este assunto. Sempre é um assunto delicado a gente falar sobre os problemas de voz do professor, porque ainda tem uma ideia de que o professor que está com um problema vocal, ele está porque é ele que não cuida da voz, porque ele fez um uso abusivo da voz. O adoecimento do professor repercute na sala de aula, na dinâmica escolar, nas políticas públicas e na carreira docente. Ou a gente olha para isso e fala, opa, as condições de trabalho estão levando os professores e as professoras a um adoecimento, ou a gente fala, não, é este professor que está adoecendo isoladamente. Quem trabalha com saúde do professor sabe que não é isolado. A pedido de nossa equipe, o fonoaudiólogo dá algumas dicas práticas, mas adverte. Às vezes até as pessoas encontram na internet algumas dicas, mas é preciso tomar um pouquinho de cuidado porque você não está vendo exatamente como o exercício está sendo produzido. E às vezes você pode fazer o exercício de um jeito um pouco equivocado e isso, ao invés de ajudar, vai atrapalhar bastante, né? A gente sempre fala para procurar a orientação de um profissional, né? Então, procurar, se está com alguma questão de voz, é importante já com algum quadro de rouquidão por bastante tempo, né? O que é bastante tempo? Mais de uma semana com questão de voz, né? O que é muito comum os professores apresentarem, é um quadro preocupante. Então, uma dica é não espere o quadro agravar, né? Procure orientação. É importante que ele tente também estabelecer, junto com o grupo de professores da escola em que ele está, algum momento em que seja possível para eles fazerem algum cuidado vocal. É importante que ele tente encontrar um momento de repouso quando for possível. Manter uma boa hidratação, beber água constantemente ao longo do dia. E uma boa hidratação não é beber 2 litros de água de manhã, é beber água ao longo do dia, né? Na situação de trabalho, evitar alguns alimentos que são um pouco mais delicados, porque engrossam a saliva na boca e dificultam a hidratação. Então, por isso que se fala muito da maçã, né? E aí fica uma ideia de que se eu estou bebendo água e comendo maçã, eu estou cuidando da voz. Não exatamente, né? São recursos importantes e que ajudam, né? Mas eles precisam estar aliados a um cuidado vocal e a uma orientação profissional muitas vezes. Até o ano passado, o distúrbio de voz relacionado ao trabalho não era considerado doença funcional. Porém, um protocolo lançado pelo Ministério da Saúde passou a reconhecer o distúrbio como um agravo à saúde do trabalhador. Direito que muitas vezes os professores desconhecem, como explica o advogado da POESP, Dr. César Pimentel. Os professores, quando enfrentam esse problema, não podem ter dúvida. Tem que procurar o nosso jurídico. A gente tem um escritório atendendo cada subsede da PUESP. Né? Tem hora marcada, os professores são atendidos com hora marcada. Né? É um atendimento de primeiro mundo. Né? Advogados que estão conosco há muitos anos, muito preparados para lidar com esse problema. Né? E assim, não há que ter dúvida. Tem que procurar o nosso jurídico, relatar o que está acontecendo, colecionar aqueles documentos que podem ajudar a gente comprovar aquilo que vai ser alegado numa eventual ação judicial, né? Especialmente assim, o professor que tem licenças mais longas, passe a comprar o remédio e guardar a nota fiscal, né? Porque a gente pode demonstrar, inclusive para o juiz, que já faz uso daquele medicamento por muito tempo, as notas fiscais estão aqui, né? Todas as consultas médicas, os receituários, um relatório médico demonstrando qual é o problema que ela tem e nos procurar, né? E a gente está apto para fazer esse atendimento da melhor maneira que puder fazer.